Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é sempre uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, nosso companheiro Milton Filipelli. O senhor está bem, senhor Milton? Tudo bem, apostos aqui para mais um programa e aproveito para saudar os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. O Milton se refere sempre também aos espectadores, porque o nosso programa está disponível em nosso site kardec.tv, que você lá também encontrará o outro programa que nós fazemos com ele, que é o Espiritismo Agora, série Mediunidade, como encontrará também o programa Transição e outros conteúdos, livros para download e uma série de outras coisas. Lembramos também que os nossos estudos estão sempre baseados nas obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras de Allan Kardec. Não existe outra obra que seja fundamental para a doutrina espírita. As obras de Kardec é o que o são. Certo, senhor Milton? É isso mesmo? Fora de Allan Kardec existem ideias, opiniões, contradições, que cada pessoa tem todo o direito. Espírito também. Mas, fundamentalmente, o Espiritismo se encontra nas obras de Allan Kardec. Seu Milton, nos foi pedido que hoje, com a proximidade do Natal, né? Estamos aí às vésperas do Natal, que falássemos do tema o significado do Natal para o Espiritismo, senhor Milton. Bem, então vamos começar dizendo, porque esta é uma colaboração ao estudo desse tema. Vamos dizer o seguinte: o mês de dezembro, ele é sempre muito propício para essa criação de um halo quase que mágico em torno do Natal. O significado do Natal, o que ele representa para as doutrinas do Ocidente, principalmente no Ocidente, é o que nós vemos o estímulo para a comemoração dessa importante data. Os pesquisadores já sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu em outra data. Entretanto, já criou-se uma convenção em torno do dia 25 de dezembro e é sobre isso que nós vamos falar. Muito menos voltado para a data em si, porque não é ela que dá influência, é realmente o comportamento humano que foi criando esse halo quase que mágico e um tanto quanto misterioso. Alguém faz, as próprias músicas natalinas às vezes fazem referência a esse aspecto quase que mágico e misterioso da noite de Natal. E para o Espiritismo, o que importa realmente é o grande acontecimento da reencarnação, ou melhor dizendo, da encarnação desse grande Espírito, que demonstrou possuir uma grande competência espiritual. Jesus de Nazaré, nasceu na cidade de Nazaré. Como o Milton falou, existe uma diferença aí que depois nós vamos abordar no futuro em outro programa, da encarnação para a reencarnação. É uma questão técnica, né? Vamos dizer assim, que o enfoque espírita pode elucidar, mas no futuro falaremos sobre isso. Mas realmente há nessa época, no mês de dezembro sobretudo, né, uma atmosfera diferente, onde as pessoas têm vamos dizer assim, até uma proximidade diferente das outras, né? Uma aceitação mais fácil, as pessoas estão mais envolvidas com o auxílio. A gente vê nas casas espíritas uma série de pessoas se propondo a fazerem uma série de atividades para auxiliar as pessoas mais carentes. E isso tudo é bastante significativo, né? Porque a gente percebe que as pessoas estão despertando um pouquinho para essas questões, os ensinamentos de Jesus sobretudo. Mas o significado do Natal para o Espiritismo, senhor Milton, o que podemos dizer? Vamos, inclusive tocar num assunto objeto de alguns estudos, mas que poucas pessoas conversam, que é porque muita gente tem um sentimento de tristeza, de melancolia, com a proximidade do Natal e as festas de fim de ano também. Nós vamos tocar nesse assunto para esgotar, penso, toda esta matéria que foi sugerida pelos ouvintes. Bem, Jesus existiu, Jesus nasceu, não existe uma certificação, a certidão de nascimento de Jesus, não existe.
Os documentos da época não eram da forma como são hoje, mas Jesus existiu. As 4 fontes de comprovação, de citações a respeito da existência de Jesus, são os 4 textos escritos pelos chamados evangelistas, aqueles que escreveram os chamados evangelhos, ou escreveram o evangelho segundo as suas interpretações. São Mateus, Lucas, João e Marcos. Então, esses são os redatores e é a única fonte que nós temos para a pesquisa a respeito da vida e obra de Jesus de Nazaré. Sua importância está na razão direta do que contém esses escritos. E são tão importantes que já se passaram mais de 2000 anos e esses textos servem ainda para as dissertações sobre a vida, que é o nascimento, toda a sua trajetória de homem, que foi Jesus, e os seus ensinamentos, que são uma demonstração da sua superioridade espiritual. Allan Kardec, ele atribui a Jesus a consideração de um espírito superior do ponto de vista do conhecimento das ciências, superior na sabedoria e na extensão da bondade. Olha como Kardec coloca como características de um espírito superior. Existem 2 situações em que Allan Kardec desenvolve o seu texto para referir-se a isto que eu mencionei. O primeiro é no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, e no último livro, que é a Gênese, publicado em 1868, perdão. E por isto, Kardec então vai elevar essa consideração de Jesus na categoria dos espíritos superiores. E Kardec pergunta aos espíritos qual seria o modelo, né, modelo de perfeição e tal, e os espíritos respondem? Olha, você me fez a lembrança, eu deixei de mencionar o livro dos Espíritos. Então, na pergunta 625, Allan Kardec, fazendo reflexões sobre o modelo de criatura, de homem, de ser, que pudesse servir como guia para a humanidade, ele faz exatamente essa solicitação. E os Espíritos respondem quase que laconicamente, né? Veja Jesus. Então, Jesus é o modelo que os Espíritos superiores propõem a Kardec no sentido de ter aqui um guia e modelo para a nossa humanidade. Ora, a importância do Natal está na razão direta da importância de Jesus. Você, assim, no nosso diálogo, quase que fora do programa, você diz assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa sociedade faz festa, parece que para o Papai Noel e não para Jesus de Nazaré. Bem, esse aí é o sentido comercial que é destinado às comemorações. Mas nós, no Espiritismo, nos voltamos aos grandes ensinamentos de Jesus. Os maiores ensinamentos de Jesus. Isso é que nos importa. E vamos falar disso aqui hoje, porque eu disse, Jesus nasceu. Então a comprovação está lá, não existe as ciências do ponto de vista da história, antropologia, sociologia, não registram isso. Não existe nenhum documento que fale de que Jesus nasceu. Mas do ponto de vista dos textos desses escritores, redatores, isso parece que é o suficiente porque atravessou o tempo, né? Esses documentos atravessaram o tempo e estão aí firmes chamando a nossa atenção para esse detalhe importante. Há um momento mágico, vai se aproximando na história da humanidade, e quando se aproxima a data, então as pessoas ficam se voltando mais com o seu pensamento à criação desse halo mágico de fraternidade, de solidariedade, de aproximação com as pessoas. Então eu me lembro de alguns fatos que acontecem. Na proximidade, na aproximação do Natal,
que às vezes um filho que saiu de casa e nunca mais voltou, ele se lembra da mãe, se lembra do pai, então seu pensamento está retido, olha, pela criação desse halo que nós estamos falando. Ele se lembra, pessoas que desencarnaram, porque se usa aqui uma palavra que nós deveríamos abolir para sempre. Perdemos alguém partiu, olha, nós não perdemos ninguém. Os espíritos encarnados desencarnam. A desencarnação é um ato de sair da matéria definitivamente. Mas não se rompem os laços de amizade, simpatia, consideração, respeito. Ao contrário, parece que quanto mais tempo passa, mais se fundem esses laços e se apertam no sentido de chamar a nossa atenção. E os espíritos também não vão para nenhum lugar distante, eles estão sempre próximos de nós, né? E se estão até num lugar distante de uma certa forma, pelo nosso pensamento eles estão ligados a nós, então? Olha, eu penso poder dizer o seguinte, no almoço natalino, por exemplo, de uma família, eu posso dizer que ali estão os encarnados, formando a família jurídica, e os desencarnados, que são aqueles espíritos familiares que partiram. Partiram, mas retornam. E que retornaram para o mundo espiritual, né, Milton? E que estão ali ligados naquele aspecto de agradabilidade, porque o almoço do dia de Natal, ou à noite, a chamada ceia, é para unir as famílias, unir as pessoas. Agora está havendo, como sempre houve, mas agora parece que numa extensão maior, a agregação de pessoas que vivem sozinhas, mas que são convidadas para se unir à festa de uma família. Veja que coisa interessante. Até por esse aspecto, nós devemos valorizar essa data que se tornou importante na história da nossa humanidade, que é o dia em que o mestre de todos os mestres nasceu. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Seria bastante importante, e você mencionou há pouco, às vezes a gente coloca o nosso pensamento neste período de uma forma diferente. O que é bom, acho que é saudável, né? Mas imagino que seria extremamente importante que nós pudéssemos fazer deste pensamento uma coisa, vamos dizer assim, útil para o ano inteiro. Nós fazermos dessas atitudes nossas, sobretudo, não precisa se preocupar com o outro. Não, mas o outro não fez. Dessas atitudes nossas, que elas fossem frequentes, que elas acontecessem pelo decorrer do ano inteiro. Seria muito mais saudável, acho eu, para nós todos. O que você pensa, né? Eu penso que são sinais muito favoráveis, sinais muito favoráveis. Na história das comemorações do Natal, nós temos que lembrar o seguinte, por exemplo, na Europa, é muito comum, ainda hoje nos Estados Unidos, a ideia da árvore de Natal. Então, dentro dessa simbologia, que são sinais que nós temos históricos, se resolveu criar essa ideia de que com a árvore de Natal você está já preparando, fazendo referência a essa data considerada magna, que é a data em que Jesus de Nazaré nasceu. Mas o interessante é que existe um detalhe, é o aniversário de Jesus. Então, o aniversariante deve receber o seu presente. Como é que ideia foi criada? Foi criada a ideia de que você presenteando pessoas que você gosta, você já estaria presenteando Jesus no gesto que ele mais ensinou, que é o gesto de fraternidade, de aproximação, de amizade entre as pessoas. Ao entregar o presente para alguém, você está presenteando essa pessoa, mas sinalizando o seu amor por Jesus de Nazaré. É como se ele estivesse também recebendo o seu presentinho de aniversário. Isto pode parecer uma coisa muito singela e infantil, mas não é. Por quê? Se nós entendemos bem o significado do presente material, pode ser uma coisa bastante simples, mas o fato é se lembrar de Jesus.
muitas das vezes, na festa de Natal, no almoço de Natal, que seria de Jesus, não é de Jesus, porque as pessoas estão muito mais preocupadas ali com a alimentação, com a bebida, com as brincadeiras de Natal, do que propriamente se lembrando de Jesus. E algumas vezes essa coisa do presente acaba sendo uma coisa mecânica e não tem esta visão que você falou, né? Lembrando que aquilo sim seria simbolicamente um presente para Jesus, para aquela pessoa, enfim. As pessoas ficam mais ligadas ao materialismo mesmo, né? Do que propriamente o objeto principal, né? É tanto que se compra presentes caros, imaginando que quanto mais caro for o presente, né? Mais feliz a pessoa fica. E não é assim. Às vezes na singeleza, alguma coisa feita artesanalmente vale muito mais, é considerado de maior valor, do que alguma coisa que se compra com uma quantidade grande de dinheiro. Por quê? Porque o Natal tem que ser comemorado, no Espiritismo é assim que nós ensinamos, né? Comemorado pelo respeito, a solidariedade, o amor entre as pessoas, conforme você mencionou muito bem no início do nosso programa. E o abraço fraterno, aquele gesto, porque um abraço, quando ele é fraterno, há um estreitamento espiritual na relação humana, E o importante é que Jesus tem um significado para a humanidade voltada para o bem, para o amor, para unir os corações das criaturas. Eu acho que nesse objetivo, talvez o maior presente que nós poderíamos dar a Jesus, se é assim que deveria ser, né, seria a nossa transformação, né, Milton? Nossa mudança, né? Porque todos nós ainda temos algumas imperfeições. E eu acho que Jesus, como mestre, como nós o chamamos, né, ficaria imensamente feliz, embora não seja, esse tipo de sentimento não seja de espíritos superiores, mas nós todos ficamos felizes, por exemplo, quando nossos filhos ou aquelas pessoas que nos seguem de alguma forma dão passos em rumo à evolução. Então, eu imagino que Jesus deve ficar imensamente satisfeito pelos ensinamentos que deixou com a nossa transformação, né, Milton? Talvez seria um período que nós deveríamos objetivar, ter um foco principal nesse objetivo de mudança, né? Nesse caminho de mudança. E, então, lembrar o seguinte, a data considerada como Natal deve merecer profundas reflexões. É o momento em que as pessoas devem refletir, devem pensar, sopesar sobre a vida, os valores da vida, lembrar-se de que Jesus passou pela terra, deixou ensinamentos preciosos de vida para o indivíduo viver melhor. E agora eu queria tocar naquele assunto ligado com pessoas que ficam tristes por ocasião das festas, porque existem pessoas que se amarguram. Em vez de ser uma data alegre, se mostra como uma data triste. Então nós temos que entender que nós somos espíritos imortais em processo de atender à lei da reencarnação. Então, através das reencarnações, o espírito ele passa por muitas situações. A data, às vezes, dependendo dessas situações, trazem a tristeza de acontecimentos, coisas que ocorreram. Então é por isso que a pessoa às vezes não sabe, olha, eu sinto uma tristeza tão grande, uma amargura quando vai chegando essas festas de fim de ano, mas eu não sei, nunca tive motivo nenhum para sentir isto. Quando a gente não tem um motivo aparente, real, desta encarnação, só pode atribuir a acontecimentos de outras vidas, né? Outras existências, talvez seja melhor falar assim. E é preciso superar isto, é preciso entender que não é a data em si, não é o nascimento de Jesus que trouxe essa amargura, foram os acontecimentos anteriores que se traduziram em momentos de grande tristeza para o espírito. O importante é realmente procurar, se esforçar e superar. Jesus disse em
certo momento aí, a gente, acho que em todos os evangelhos consta que para aquela mulher que era adúltera, lembra, Milton? Vá e não peques mais ou não erres mais. Talvez seja esse o principal objetivo que, se a gente pudesse atingir, seria excelente para nós como espíritos, né? Sobretudo nesse momento de uma ligação ou de uma proximidade que temos maior com Jesus, dada a data que se comemora o seu nascimento. Talvez seja um momento importante para a gente refletir com relação a isso, né? Olha, a sugestão então é para fazermos desse momento um instante de reflexão ou reflexões para desarmar o espírito de tudo quanto se passou, para se aproximar, para abraçar, para perdoar, para começar um novo momento com palavras muito melhores. Seu Milton, estamos chegando ao final do nosso programa, às vésperas do Natal, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos companheiros. Olha, que todos possam então passar do ponto de vista da vida humana, junto da família ou não, mas fazendo reflexões novas sobre o valor da nossa existência. Nós lembramos que o nosso programa pode ser, além de ouvido, baixado também em nosso site kardec.tv, e esse e outros programas, como dissemos no início desse programa. Esperamos que todos vocês tenham um Natal feliz com Jesus. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.